O Galaxy S21 FE chegou ao mercado com a difícil missão: fazer tanto sucesso quanto o seu antecessor, principalmente a versão com Snapdragon. Para isso ele trouxe algumas melhorias, como por exemplo, melhorias na tela. Alguns itens se mantiveram iguais, como por exemplo o conjunto de câmeras que é praticamente o mesmo. E algumas melhorias que deixou o smartphone na teoria mais potente, mas na prática não é bem isso. Como por exemplo o processador, que é um processador bem controverso. Ele também traz um novo design, diferente, que parece muito design da linhagem M e linhagem A. Ou seja, o entalhe das câmeras é diretamente ligado à carcaça do smartphone, parecendo um corpo único, sem separação. É um design mais simples, enquanto o Galaxy S20 FE, o seu antecessor, o entalhe das câmeras era separado, tinha uma coloração diferente, dá uma cara de mais premium, mais estiloso, eu achava mais bonito. Mas eu vou colocar na tela aí, para você fazer uma comparação dos dois e para você tirar as suas próprias conclusões. Qual que você acha mais bonito? E coloca nos comentários aí qual que você escolheria pelo design. Eu escolheria o S20 FE. A propósito, a traseira desse smartphone é em plástico e as laterais em alumínio. Foi um ponto onde tivemos mudanças, mas são mudanças que, assim, é só no design, na estética. Isso vai de cada pessoa. Tem pessoas que escolhem o smartphone pela estética e outro não. Eu sou a pessoa que não escolhe o smartphone pelo design, eu escolho pela potência. Outro ponto nesse aparelho aqui, onde tivemos mudanças, foi a tela. Foi leves mudanças, com mudanças absurdas, mas estamos falando de uma tela que já era muito potente, então ficou ainda melhor. Mas muitas melhorias as pessoas não vão perceber, porque foram mudanças que vai trazer uma vantagem sutil, que somente um olho mais treinado ou mais acostumado com esse smartphone vai sentir a diferença. Ele conta com a tela Dynamic AMOLED 2X, enquanto o seu antecessor era apenas AMOLED, com 6,4 polegadas, enquanto o seu antecessor era 6,5 polegadas. Era um pouquinho maior, mas a diferença é tão pequena que não faz diferença nenhuma. Com resolução Full HD+, com 120 Hz e suporte HDR10+. E ele possui proteção Gorilla Glass. Uma proteção muito boa, que quando o seu smartphone cair, vai quebrar igual todas. Não faz tanta diferença assim. Na teoria vai proteger contra escadas e coisas, mas quando cair, geralmente trinca e quebra como qualquer tela. Afinal, é vidro, né, gente? Então, se cair, vai quebrar. Recomendo que você coloque uma capinha, uma película, para dar uma proteção maior para essa tela. Embora tenha uma proteção de resistência maior do que a maioria, ainda quebra no impacto. Ele tem toda a razão. Esse aparelho conta com áudio estéreo, de muito boa qualidade, com função Dolby Atmos, que você vai ter uma imersão melhor utilizando o fone de ouvido. Lembrando que esse aparelho não vem com fone de ouvido na caixinha, não tem entrada para fone de ouvido, não vem adaptador na caixa, aliás, não vem quase nada na caixa. Vou falar mais sobre a caixa um pouco mais na frente. Esse áudio aqui é um áudio muito bom, de altíssima qualidade, bem equilibrado, não apresenta distorções praticamente nenhuma em áudio, até mesmo mais alto. É um áudio bem eficiente. Quando você combina a tela com o áudio, você vai ter uma imersão para multimídia muito boa, até mesmo para jogos. Jogos é um ponto que não é tão bom assim, mas não cuida da tela, tá? A tela é muito boa. A questão dos jogos é mais no processador, que eu vou falar um pouco mais na frente. Mas antes disso, inscreva no canal, dê seu like, isso é muito rápido, fácil, simples e me ajuda imensamente. Agora que você me ajudou, vamos falar do processador do Galaxy S21 FE. Esse aparelho vem com o processador Exynos 2100, que faz algo na casa de 760 mil pontos no YouTube. Ou seja, é um processador potente. Lembrando que uma das versões do Galaxy S20 FE tinha também o Exynos, tá? E não foi muito bem recebido, porque era um processador que aquecia bastante em alguns momentos em jogos ali, apresentava bastante lags. Esse aqui foi otimizado, mas mesmo assim apresenta alguns lags e aquece um pouquinho acima da conta que deveria em jogos, que é uma atividade bem exigente. O Galaxy S20 FE, que tem a versão com Snapdragon, que foi o grande sucesso de venda, tá? Os outros destacou, mas o S20 FE com o Snapdragon fez muito sucesso e até mesmo muitas pessoas preferem ele, mesmo sendo na teoria mais fraco do que esse aqui, que é o S21. Porque o Snapdragon é mais confiável, ou seja, é um processador mal otimizado, tanto ali para jogos, quanto na questão de utilização de bateria. Ele gasta menos bateria. Nos testes de bateria, por exemplo, esse aqui consome mais bateria do que o seu antecessor, com o Snapdragon, que tem uma bateria que durava mais tempo. E você percebe isso em jogos. Na maioria dos jogos que eu vi testes, a bateria do S21 durou algo na casa de 3 horas a 3 horas e meia. Teve jogos ali que chegou a 4 horas. Mas teve jogos que ele durou nem 3 horas, foi 2 horas e 50, 2 horas e 40, ou seja, consumiu muito rápido. Isso é porque o processador não é bem otimizado e também aquecia bastante, tá? Geralmente tirava ali na casa dos 40 graus, 41. Mas teve caso de eu ver teste que ele bateu 44 graus, ou seja, suportável, mas incomoda bastante. E nos testes de jogos é onde esse aparelho que peca muito, tá? Eu vi vários testes, eu vou destacar 2 aqui, tá? Porque eu jogo esses jogos e eu tenho um smartphone que é quase a mesma que a teoria, que faz um trabalho mais eficiente, mais confiável, que é o Pocophone F3, tá? Que eu vou fazer um vídeo dele e vou deixar aqui no card. Se não tiver feito ainda, não vai aparecer, mas quando eu fazer, eu vou deixar aqui no card pra você
acompanhar e ver como é que funciona ali, como é que é o teste dele de jogos, como é que o Pocophone 3 se comporta, se é melhor ou se é pior do que esse aqui, tá? E eu vou utilizar esses dois jogos como base, porque eu conheço jogos, jogo ele, e tenho um smartphone que faz um trabalho bem eficiente nesses jogos aqui, tá? Que é o Asphalt 9 e o Genshin Impact. Eu jogo Asphalt 9 tem uns 3 anos, o Genshin Impact tem mais ou menos um ano e meio a 2, ou seja, tem um certo conhecimento ali. O primeiro jogo é o Asphalt 9, ele dá uma qualidade média para boa, ou seja, como é um jogo muito pesado, é uma qualidade aceitável. O smartphone intermediário faz geralmente nessa categoria aqui mesmo, nesse nível aqui. Com uma média de 50 frames por segundo. Ok, tá? Enquanto que o Genshin Impact, ele rodou na média de 45 a 30 frames por segundo, invertida de 35 a 40 frames por segundo. Ou seja, a qualidade ok, razoável. Mas o Pocophone F3 rodou os dois jogos na taxa de 50 frames por segundo, ou seja, mais eficiente. E tem outro ponto aqui ainda, tá? O Galaxy S21 FE rodou com o Game Boost Plus da Samsung ativado, enquanto que o Pocophone F3 não, tá? Eu só ativei depois, quando eu ativei depois ele foi para 58 a 60 ali, frames por segundo, ou seja, deu uma melhorada bastante, se tornou mais eficiente. O que demonstra que esse smartphone é mais fraco que o Pocophone F3 para jogos. Em outros itens ele ganha, que eu vou falar mais à frente, que é nas câmeras, tá? Esse processador aqui eu recomendaria para outros itens, mas para jogos não é um processador interessante, principalmente para jogos mais pesados. Uma coisa bem interessante, tá? Se você vai pesquisar seu smartphone aqui para jogos, olhe vídeos mais recentes, tá? É o vídeos antigos, vídeos recentes. Porque eu não tenho smartphone, então eu tive que ver bastante vídeo. Vídeos antigos, ele apresentava muito mais lags do que atualmente. Eu creio que porque a Samsung otimizou através das atualizações ali do smartphone para que fosse mais funcional, apresentasse maior quantidade para jogos. Mesmo assim, deixa de alguns momentos ali e tem alguns gargalos ali. Esse gargalo pode ter porque o smartphone tem apenas 6 de memória RAM, enquanto o Pocophone F3 que eu testei tem 8. Pode fazer diferença? Óbvio que faz diferença. Mas não acredito que a diferença seja assim tão grande, tá? É um processador que é mal otimizado mesmo para jogos. Ele é bom para outros itens, para jogos não é o ideal. Dá para jogar, dá tranquilamente, mas eu não recomendaria. Para jogos você encontra o smartphone melhor. Por exemplo, Pocophone F3, Pocophone F4, Galaxy S20 FE, eu acho que embora seja mais fraco, eu acho mais confiável. Mesmo não apresentando uma qualidade gráfica tão grande, eu confio mais porque os Snapdragon geralmente são muito potentes e eficientes para jogos. Agora que eu já falei do ponto onde foi bem controverso, eu vou no ponto onde o smartphone aqui manda muito bem, tá? É no seu conjunto de câmeras. Que não é um conjunto de câmeras absurdo, mas um conjunto de câmeras que faz um trabalho eficiente, tá? É o mesmo conjunto de câmeras presente no seu antecessor, o Galaxy S20 FE, em todas as versões dele. Mas não tem por que mudar. Foi um dos pontos mais elogiados e aqui ele continua andando muito bem, tá? A câmera principal desse aparelho tem 12 megapixels, a ultra-wide tem 12 e a telefoto tem 8. Ou seja, não são câmeras com números absurdos, mas são câmeras que têm a capacidade de fazer trabalhos eficientes e que faz muito bem. Mas o ponto alto do conjunto de câmeras aqui é a sua câmera frontal de 32 megapixels, que ele manda muito bem no quesito na câmera frontal, onde as fotos são mais vivas, tem mais cores e tanto em ambientes com pouca iluminação, com boa iluminação, ela faz um trabalho muito eficiente, tá? As outras câmeras são ok, mas não compromete. A câmera frontal é o ponto alto. A câmera principal é uma câmera boa, mas em alguns ambientes pode dar uma escorregadinha aqui. Ultra-wide, em ambientes com boa iluminação, faz fotos boas. Em ambientes com pouca iluminação, as fotos não ficam assim maravilhosas. Dá uma escorregadinha aqui, fica meio granulado em alguns pontos ali, não é super eficiente. Mas o destaque é a câmera frontal, é o ponto alto desse aparelho aqui, e é onde a Samsung utilizou maior força para fazer fotos boas. A câmera frontal, tanto para fotos e vídeos, é o destaque, é o ponto que eu recomendo que você dê preferência na hora de utilizar, beleza? Se você tá ouvindo um som de pássaro aqui atrás de mim aqui, é porque eu moro no sítio, então algumas vezes acaba passando, tá? Se te incomodar, desculpa, mas não tá dando, tá? Porque é muito barulho, tem hora que eu tento retirar e tem hora que eu não consigo retirar. Eu gravo alguns momentos para tentar escapar, pegar o menor som possível de aves, mas algumas vezes é inevitável, então desculpa aí. Vamos voltar ao vídeo. Com relação à gravação de vídeo, esse aparelho aqui ele manda muito bem, tá? Eu queria que o meu aparelho gravasse com uma qualidade incrível. Lembrando que o seu antecessor também fazia a mesma coisa, tá? Eu gravo em 4K, 60 frames por segundo, tanto na frontal quanto na principal. Sensacional, muito bem. Infelizmente o Pocophone F3 não passa nem perto disso. No que de gravação de vídeo, ele apanha feio pra esse smartphone aqui. Lembrando, tá? Eu falei muito do Galaxy S20 FE e eu já fiz um vídeo sobre ele no canal, tá? Vou deixar aqui no card. Beleza? Um detalhe bem legal sobre a gravação de vídeo nesse smartphone é que ele tem a possibilidade de trocar de câmeras durante a gravação sem precisar parar a gravação. Ou seja, começou a gravar na câmera principal, quer trocar para frontal, você consegue. Quer trocar para outro wide, você consegue. Sem precisar parar a gravação. Para quem produz vídeo ou para quem edita vídeo, é maravilhoso. Não tem um monte de arquivo para você ficar exportando. É um arquivo só. É muito legal. É sensacional essa função aqui. Infelizmente, para quem tem Xiaomi, como é o meu caso, sofre porque não tem isso. Mas a Samsung coloca nesse smartphone aqui. Colocou na versão anterior do smartphone aqui. E outros aparelhos também aparecem. Como, por exemplo, se eu não me engano, o A73 também tem. Que
Eu já fiz um vídeo dele sobre ele no canal também, vou deixar aqui no card, beleza? Na questão de vídeos e fotos, a Samsung trabalha muito bem. Nesse smartphone aqui, também ela trabalha muito bem, tá? Outro detalhe, tá? A estabilização de vídeo para esse smartphone aqui, nos vídeos que eu vi, nos testes que eu vi, como no smartphone, eu gostei bastante, tá? Uma estabilização muito boa, bem feita. O smartphone não tremia muito, os vídeos, né? Não tremia muito, era bem sóbrio. Daria pra trabalhar tranquilamente com esse vídeo ali, muito bem. Porque não tremia bastante. Tremia normal ali pelo caminhar, mas não ficava parecendo que a pessoa tinha parque, assim. Você é retardado por acaso? Agora falando do ponto onde ele anda muito bem, vamos um ponto onde ele é meio controverso, que é a bateria e carregamento, tá? Esse smartphone conta com a bateria de 4.500 mAh. É uma bateria ok, tá? Mas não é uma bateria muito grande, não dura 2 dias, tá? É um dia ali e dependendo do uso da pessoa, não chega no final do dia, vai ter que carregar durante o dia. E no carregamento temos um problema. A Samsung não manda o carregador na caixa. Não quer dizer que você não tem direito ao carregador. Tem sim. Você pode entrar no site da Samsung e pedir o seu carregador. Eu não sei se o frete é por conta deles ou por sua conta. E falando em carregador, temos outros problemas. A Samsung, ela manda um cabinho na caixa, tá? Só que é um cabinho com entrada tipo C. Ou seja, aquele carregador antigo que você tem não vai servir para esse cabo aqui. E alguns computadores, como é o caso do meu computador, que tá ali, também não tem entrada para esse tipo de cabo aqui. O que faz que esse smartphone aqui seja difícil para carregar, a menos que você já tenha um carregador desse tipo de cabo aqui. Ou você utiliza o carregador com normal ali, tipo USB, micro USB, mas a entrada seja tipo C. Já que falamos do cabo que vem na caixa, vamos ver mais o que vem na caixa. Ele manda aquela chavinha para tirar chip, colocar chip. Vem manuais, vem cabo de carregamento e... deixa eu ver aqui. Tem mais nada não, é só isso mesmo. Parece que a Samsung tá pegando a mania da Apple. Meu Deus. Uma observação aqui, tá? Esse aparelho tem proteção IP68, portanto, ele pode ser submerso sim a cerca de 1,5 m por aproximadamente 30 minutos. Bem legal. Com relação à conectividade, esse aparelho tem NFC, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. Simples, básico, funcional e completo. Eu definiria a conectividade desse aparelho aqui assim, tá? Com relação ao preço, esse aparelho está custando agora na casa de R$ 2.500. É um preço que é meio salgado, principalmente porque o seu maior concorrente, o seu antecessor, pode ser encontrado por uma casa de R$ 1.800, até vez por menos do que isso. Outro concorrente seu, o Pocophone F3, está custando agora na casa de R$ 2.200. Ou seja, é um preço que ele tem que não agrada muitas pessoas, a mim principalmente. Não sou muito fã desse smartphone por esse preço aqui. Acho que não compensa. Esse aparelho aqui é um preço interessante dele, é o caso de R$ 2.000 também, tá? Por ele ser um smartphone tão controverso, não compensa pagar muito mais do que isso. Até porque esse enquanto corrente mais eficiente, preço mais interessante. Outro concorrente bem forte dele é o Pocophone F4, que está custando agora na casa de R$ 2.100 no Brasil, tá? O Pocophone F4 você encontra na China por agora na casa de R$ 1.700, R$ 1.800. Mas aí tem que tomar cuidado com a taxa, tá? É muito como você tá achado. Atualmente as taxas estão na casa de 160 a R$ 400, sendo muito comum taxa de R$ 400, tá? Então fique de olho se você for importar. A propósito, eu já fiz um vídeo falando um pouco F4. Vou deixar aqui no quadro. Beleza? Minhas considerações finais sobre o Galaxy S21 FE. É um smartphone potente, com alguns itens muito interessantes, como por exemplo a sua tela, que é muito boa, o seu conjunto de câmeras, que é bem chamativo, faz um trabalho muito eficiente, mas o principal problema desse smartphone, que é o seu principal ponto mais controverso, é o seu processador, que assusta muitas pessoas, faz muitas pessoas terem medo dele. Ele tem uma forma que não é muito boa, tá? De ser um processador que esquenta bastante, não é bem otimizado, e nesse smartphone aqui ele também apresenta esse problema, tá? Ele é bem otimizado, principalmente para jogos. Em alguns itens ele trabalha muito bem, por exemplo, nas câmeras. Mas em jogo, ele deixa bastante a desejar. Isso faz com que esse smartphone aqui seja muito bom, seja recomendado para aquela pessoa que é um smartphone para fotos. Agora, porque é um smartphone para jogar, dá para jogar, mas eu não recomendaria muito. Você encontra opções melhores no mercado, com preço mais interessante e que vai entregar mais para jogos do que esse aparelho aqui. Beleza? Lembrando que todos os links para você comprar os aparelhos que eu falei aqui no vídeo ou fale em qualquer outro canal, eu sempre deixo abaixo na descrição. Se você for comprar um smartphone que eu falei aqui no vídeo, ou que você se interessou, dê preferência para o link que eu deixo no vídeo. Assim você me ajuda bastante a crescer o canal e também me ajuda a ter conteúdos mais relevantes do canal. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like no meu canal. Isso é muito rápido, fácil, simples e me ajuda imensamente. Falou e até a próxima. E desculpa o barulho de praça aqui no fundo, porque morar no sítio é comum, tá? Beleza? Falou e até a próxima.